Oi, gente querida, gente amiga, esse é o Paz e Bem. Eu tô zerando aqui o cronômetro, mas eu já falo com vocês. Finalmente, depois de mais de um ano, comprei uma câmera. Eu usava a câmera do laptop e ela não estava ficando muito boa. E aí o Mauro me deu uma dica e eu comprei a câmera. A novidade é que agora eu estou me adaptando ao enquadramento com a câmera, como vocês estão percebendo logo aí, né? Mas até os próximos Pais Bem, desculpe essa mexeção toda, eu vou, eu vou conseguir me ajeitar com ela, tá bom? Então tenham um pouquinho de paciência comigo. No Paz e Bem dessa quarta, sobre o que eu resolvi falar? Vocês estão ouvindo essa barulheira aqui? É o Fiel que resolveu brincar com as coisas dele. Não assustem. Fiel, não, não, não. Então, hoje está um pouco tumultuado, Paz e Bem, mas é assim, aqui é tudo feito como é, né? Então, no Paz e Bem de hoje, eu resolvi falar de uma coisa que está me incomodando muito, embora não seja uma notícia tão atual, mas é quando disse o desgovernante Mor disse o seguinte, que o livro tem um monte de coisas escritas nos dias de hoje, ou seja, ele desfez dos livros, como a gente já sabe, né, que tem toda essa cortina de fumaça, né, essa guerra cultural, desfazendo de tudo que a gente tem, que está ligado ao conhecimento, à cultura, à arte, enfim, é um projeto que eles colocam em prática justamente para a gente não observar também o restante que está acontecendo. Mas, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que tem uma militância pelos livros. Não só faço parte da Fundação Observatório do Livro, junto com Galena Amorim, que me deu essa oportunidade, como coordeno um projeto de clubes de leitura que no cárcere, ou seja, para pessoas que estão privadas de liberdade, para que elas possam ter, inclusive, remissão de pena conforme a leitura de livros, a cada livro por mês, um por mês podem ler, 4 dias reduzidos da pena, mas o projeto já existe muito antes disso. Portanto, a minha história pessoal se confunde com a história dos livros. Vou dar um breve panorama e vou falar sobre o filme que eu assisti e que eu estou essa semana recomendando como uma forma de resistência a todo esse obscurantismo que nós estamos vivendo. Então, a minha história é a seguinte: eu aprendi, eu tentei ler o primeiro livro da minha vida aos 5 anos e já era um livro espírita que se chama O Peixinho Azul, ele tem até hoje. Mas como eu não tinha sido ainda formalmente alfabetizada, consegui muito pouco tentar juntar as letrinhas, como a gente falava. Mas eu carregava aquele livro como um grande troféu. Aí logo aos 6 anos entrei na escola, e quer dizer, entrei aos 4, quando meu irmão nasceu, mas aos 6 comecei a ser alfabetizada, e foi quando eu pedi para minha mãe comprar para mim uma série de livros, que aqueles sim eram meus tesouros. Eram 4 livrinhos do Topo Didio que vinham dentro de uma bolsinha de plástico, tipo dessas sandálias de plástico que a gente tem por aí. Eu não gosto muito de fazer propaganda de nenhuma marca. E eu tinha a bolsinha e eu botava os 4 livros lá e todos os dias eu guardava aquilo num esconderijo dentro da minha cama, que eu descobri que saía uma parte da cama, porque aquilo, se eu precisasse fazer algum movimento, inclusive fugir de casa, que era uma coisa que de vez em quando eu pensava, então eu levaria aquele tesouro para mim. E até hoje, como vocês podem ver, minha casa é repleta de livros. Eu tenho livro até na cozinha, isso me define todos os dias. Eu vou trabalhar no transporte público, eu estou sempre com um livro na mão, porque eu não saberia viver sem os livros. Então, quando eu vou falar desse filme de hoje, que é a nossa conversa, eu tenho tentado fazer mais breve, porque eu sei que o tempo de todo mundo é bastante escasso. O filme se chama A Livraria. E é um filme, não é novo, mas ele está aí naquela TV por assinatura que a gente faz. É um filme espanhol e a atriz ela é Emily Mortimer. E, eu não sei falar muito bem o nome da diretora, ele na verdade é um filme espanhol, mas falado em inglês, é Isabel Coixet. Eu não sei se esse nome dela é catalão, enfim, eu não sei, eu sei espanhol, mas não sei catalão. E é uma tragicomédia que vai falar sobre a vida provinciana.
ela, a protagonista, de certa forma, ela se recusa, e é um pouco autobiográfico, baseado numa novela de Penelope Fitzgerald, ela se recusa a ceder à falta de conhecimento. Uma das cenas que me marcou muito do livro foi quando ela pergunta para um pescador: você não lê? E ele diz: não, livros me dão sono. Eu leio 3 páginas e já quero dormir. Isso é muito atual esse livro. Porque eu conheço muita gente que ainda me fala isso. Fala, nossa, mas você gosta de livros, mas num período de tanta tecnologia, de tantos vídeos. Sim, eu gosto de livros. Vi, inclusive, o livro que o Atucha tá lançando para o pessoal da Pós-TV 247. Já comprei, né, de jornalista e youtuber, já comprei. Vou pedir depois o autógrafo dele quando tiver o lançamento. Mas o livro é um mundo onde você nunca se sente sozinho. Você está sempre acompanhado daquele conteúdo. E neste filme tem outro assunto que é muito atual, que é um casal de bilionários naquela província que eles não querem que a casa antiga que ela comprou e reformou para ser a livraria, que é onde ela mora, que aquele local seja uma livraria. Eles querem, como filantropos, que aquilo seja um centro de artes, como se pudesse centralizar a arte, né? Como se a arte fosse uma coisa absolutamente controlável porque eu investi. Eu não, eles no caso. E a senhora Gamart, ela vai perseguir esta livraria e a dona da livraria, inclusive com leis que são feitas, entre aspas, não chega a ser um lawfare, mas leis que são feitas por um sobrinho dela para que ela possa fazer a aquisição e desapropriar a livraria e a pessoa em questão. Então, existe uma batalha jurídica e uma batalha econômica contra esta pessoa que quer instalar o conhecimento naquela pequena cidade. E somente um senhor que é solitário há muitos anos e só vive de livros, embora ele não goste muito de se relacionar com pessoas, e ele vai sempre, inclusive, queimando as capas dos livros onde tem a foto dos autores, porque ele não gosta de ver, ele vai ressurgir como num relacionamento humano a partir da admiração que ele tem, da coragem da nossa protagonista, da Florence Green, de ter uma livraria e se realizar com isso. E um dos livros polêmicos que ela vai trazer e que vai agitar a livraria dela e agitar todo o moralismo da região é o Lolita. Então, é um filme muito interessante porque ele vai falar sobre uma percepção do conformismo de uma cidade e que passa a ser chacoalhado pela coragem de uma pessoa que tem planos extremamente racionais. Ela quer levar a cultura, ela quer trazer ao debate, ela quer fomentar o pensamento crítico, que é extremamente atual, porque cada vez mais esses ataques que nós estamos sofrendo em todas as instâncias, querem nos reduzir a alguns papéis mais provincianos. E a Florence, ela não ser uma leitora ávida, ela fala, quando ela vai pegar o empréstimo para abrir a sua livraria, ela vai dizer o seguinte: eu também me sinto muito, eu tenho esse sonho de ter uma livraria. Ela vai dizer: olha, desde pequena que eu leio livros, né? E livros são o meu mundo. E ela vai fazer essa livraria na Old House, que é a casa velha da cidade, onde ela vai até, tem uma questão do trabalho infantil, ela vai, a pedido de um pai, dar oportunidade para uma menina menor a ajudar, e depois ela vai ser perseguida também por isso, e até a abertura de uma livraria concorrente para que pudesse minar o negócio dela é feito. Então, todas essas técnicas, no momento em que as livrarias também estão passando por grandes dificuldades, você falar em leitura, falar em livros, é meio que ser revolucionário, porque hoje as pessoas, muitas pessoas querem muito conhecimento mais imediato, até porque às vezes as pessoas não têm tempo. Ou
algumas que estão dentro da espiritualidade acabam sendo fundamentalistas porque se apegam à letra de uma forma que acabam se fechando aos novos conhecimentos. E quando ela traz Lolita para a cidade, ela justamente pede a avaliação desse senhor que é solitário e que era um leitor ávido, e ele diz, olha, eu não sou muito de certos e errados, mas o livro Lolita é um ótimo livro, traga ele para a cidade, porque vai ser o seu maior investimento, você vai investir em 250 livros, mas traga, porque ele é um bom livro. E hoje nós estamos enfrentando a censura de forma generalizada, não só o filme Marighella, que agora parece que o Wagner Moura vai conseguir lançar, mas há livros, há quadrinhos, há gibis, há tudo que tem um projeto de uma nova visão de mundo, de uma visão mais contemporânea. E como vocês sabem, eu sou espírita. Então, o que tudo isso tem a ver com a espiritualidade? Primeiro que o conhecimento é uma questão de evolução do espírito para nós, que estamos dentro da doutrina espírita. Então, se nós queremos atingir novos patamares na evolução, nós temos que aprender. E esse aprendizado vem fundamentalmente pela busca do conhecimento, ou vou tirar o fundamentalmente, mas principalmente pela busca do conhecimento, pela busca deste aprendizado contínuo que os livros nos proporcionam. O próprio livro, Lula e a Espiritualidade, que agora o Mauro vai lançar uma segunda edição, ele nos proporciona um olhar riquíssimo sobre as diferentes espiritualidades e qual é o significado dessa liderança popular imensa que é o Lula. Mas voltando a Kardec, o próprio Kardec teve uma livraria e ele viveu durante muito tempo desta livraria, vendendo inclusive a Revista Espírita, que é um material que nós ainda vamos estudar aqui, e que ele publicava e catalogava sozinho, mensalmente, com mais de 400 páginas, numa época que não existia internet. Ele mesmo fomentou uma biblioteca, ou seja, construíram uma biblioteca onde as obras daqueles que falavam contrariamente àquilo que ele pensava tinham grande valor. Ele dizia que os opositores eram de grande valor para novos aprendizados. Ou seja, ele manteve uma postura totalmente aberta à questão do conhecimento, fomentando a leitura e acreditando nesta necessidade de solidez da base. Então, parece incrível que em pleno ano 2020 nós tenhamos que fazer a defesa ainda daquilo que já vem acompanhando a humanidade há tanto tempo, que são os livros, os clubes de leitura, a formação de pensamento crítico, as bibliotecas, por que não as livrarias? Mesmo quando nossos recursos estão escassos, eu ainda publiquei nas minhas redes sociais recentemente uma foto minha, existe um prazer imenso, você pode sentar no chão de uma livraria, pegar vários volumes e passar ali um dia de muito prazer, de muita espiritualidade, por que não? Mesmo que você não leia, que nós não leiamos livros sobre a espiritualidade, nós podemos ler livros sobre as nossas áreas de conhecimento e aquilo refletir na nossa espiritualidade. Dou um exemplo com o próprio José, que é meu companheiro aqui de jornada. Ele lê sobre arquitetura, sobre música, sobre artes, mas nestas leituras que ele faz de todos esses temas diversos, tem uma espiritualidade, porque ele mesmo diz que ele foi tardiamente arquiteto, foi para a escola aos 36 anos, mas isso deu um sentido que ele não tinha na vida dele, justamente por ele estar entre agnóstico e ateu, ou seja, ele não encontrava um caminho e sentia um grande vazio existencial dentro de si. Então, na medida em que ele encontra a sua profissão, ele faz um novo caminho que hoje em dia permite com que ele não esteja numa situação deprimida, porque ele tem esta profissão que ele encontrou o seu caminho. E ele encontrou o seu caminho através de quê? Através dos livros. Então, o The Bookshop, ou A Livraria, que é esse filme que está disponível para nós pesquisarmos na TV, ele vai dizer sobre o presente. A própria criança que foi impedida de trabalhar na livraria, depois os pais a oferecem para trabalhar na livraria da concorrência e ainda pedem a referência dela, no final,
surpreendente, ela vai se tornar alguém ligada ao mundo dos livros. Porque quando nós despertamos para o conhecimento, nós despertamos para uma militância que não é só uma militância aqui, mas no nosso caso dos espíritas, existe essa militância espiritual. Nós sabemos que durante o sono nós não nos desligamos completamente. Nós continuamos em várias tarefas e muitas vezes eu sonho que eu estou sim aprendendo e acredito nesses sonhos piamente. Estou aprendendo, estou levando, estou trocando conhecimento. E essa é a beleza de estarmos constantemente abertos ao novo. Então, no dia de hoje, eu resolvi fazer isso falar sobre isso, porque inclusive tem uma cena na qual o sobrinho dela diz que conseguiu, que está em última instância a lei que vai permitir a tia revogar a compra da casa da livraria e com isso formar o seu centro de artes. E ela é inclusive sabotada por uma pessoa próxima a essa fundadora bilionária. E eles vão falar disso, né, com um orgulho enorme, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos passando por sabotagens diárias das leis, por mudanças e por tudo isso. Então, os livros nos formam, nos colocam nesta base de nós podemos lutar, porque nós temos um conhecimento adquirido. E outro dia me causou bastante tristeza ver, por exemplo, eu não vou dizer exatamente o nome do livro, mas existiam jovens no transporte público, no metrô, lendo livros sobre mentes milionárias. E daí eu comecei a pensar, falar, bom, nessa histórica militância que eu tenho pelos livros, talvez nós possamos começar a falar um pouquinho mais deles. Eu queria pedir para vocês aí, que eu sei que aqui na comunidade nós temos ávidos leitores, que deem sugestões de alguns livros que talvez eu possa, ou filmes a respeito, ou material, que eu possa ter esse contato e de repente nós vamos multiplicando, porque muitas vezes o jovem não lê só um livro deste tipo, porque ele não sabe buscar outro. Alguém acaba dizendo, olha, leia esse livro, é muito bom, você quer ficar rico? Leia esse livro. E a pessoa acaba comprando, mas poderia estar num outro conteúdo muito mais adequado. Então, esse é meu recado de hoje. Vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, aquilo que nós acreditamos, vamos nos colocando sempre numa posição humilde de conhecimento e de troca nesse canal com essa comunidade maravilhosa, expirando, inspirando e pedindo que nós tenhamos uma semana muito linda de paz e bem. Um beijo grande para cada um de vocês que esteve junto aqui comigo nessa jornada e até a semana que vem. Paz e bem, gente. Paz e bem.